tô de olho aqui já na tabela do Campeonato Brasileiro, porque é a nossa sina, né? A gente só pensa nisso, em zona de rebaixamento. O Vasco, com esse empate, somou 14 pontos em 14 jogos. Não sei se o Papai do Céu vai ajudar de novo nessa rodada, não. Não sei. Porque todo mundo vai jogar, tirando o Fortaleza, mas o Juventude pode nos alcançar, o Vitória pode nos passar, o São Paulo pode nos passar, o Inter pode nos passar, enfim. É muito triste, sabe? É muito triste, é muito decepcionante, é muito frustrante a vida de nós vascaínos. A gente não tem um minuto de trégua, a gente não tem um minuto de alegria, a gente não tem um minuto de satisfação. E, assim, eu hoje vendo o jogo, o Vasco fez um bom jogo, um jogo de movimentação, como o Vasco joga normalmente em São Januário. É um time que em casa é um leão, né? Fora de casa é um gatinho. Mas a gente vê muitas fragilidades, sabe? A gente vê muita gente sem condição de estar ali em campo, de vestir a camisa do Vasco. Mas eu acho que, como diria a música, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu acho que o que começa errado dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. O Vasco veio hoje numa pressão por conta de duas medíocres atuações na volta do Super Mundial, com um peso danado, precisando vencer um time fraquíssimo do Grêmio, muito fraco do Grêmio, e que o Vasco perde 2 pontos. Porque ganhou um só. Se tivesse perdido o jogo, teria perdido 3 pontos. Na verdade, o Vasco não ganhou 1 ponto. O Vasco perdeu 2. O Vasco vem numa pressão muito grande. E como eu disse no pré-jogo, e até opinei hoje de manhã no Esquenta, eu até entendi a postura do Fernando Diniz ao manter o João Vitor e manter o Piton, apesar de discordar frontalmente. Mas a gente vai fazendo um exercício durante a partida, durante o jogo, e a gente vê claramente, quão incompetente é o departamento de futebol do Vasco. O Vasco é um time que não tem opções para o seu treinador, porque o João Vitor provavelmente seria barrado. Mas o Vasco contratou o Maurício Lemos, que ano passado não jogou no Galo. Chegou no Vasco, se machucou. E agora, segundo últimas informações, não tá legal. Agora, não entendo que ele jogou terça-feira em Quito. Então, alguma coisa acontecer de terça para hoje, para ele não tá legal, tecnicamente não ter agradado, porque se for pelo jogo de quinta-feira, ok, mas pô, tem um monte de gente quinta-feira que não deveria estar no jogo de hoje, né? O sistema defensivo, então. Mas tudo bem. Para preservar e também porque não tem opção, ele mantém o João Vitor, mantém o Piton, mantém o Lucas Freitas, que de todos, para mim, era o menos culpado. Lucas Freitas, na verdade, é um jogador de boa qualidade, mas é o que tem menos nome. Então também a crítica é forte em cima dele, porque na reserva tem um menino que é bom jogador. Acho que também, quando jogou, saiu muito criticado. Porque o Vasco é assim, cara. O Vasco vive uma fase que o que não joga é o melhor. E a gente fica cobrando. Vou dar um exemplo. O Paulo Henrique, por exemplo. O Paulo Henrique hoje me deu saudade do Puma. O Paulo Henrique é um jogador que tem uma disposição, tem uma vontade, mas é de uma fragilidade técnica. É um negócio inacreditável. O Paulo Henrique se embola com a bola, ele passa da bola, ele toca com a esquerda, ele não sabe se ele vai cruzar com a direita ou com a esquerda, toma decisões, às vezes, sabe? Aí, às vezes, vai fazer um cruzamento, erra, bota a bola atrás do gol, aí, às vezes, acerta um cruzamento. É muito limitado. Agora, tem raça, tem disposição, corre. Mas falta ao Vasco, sabe? A técnica, falta ao Vasco qualidade, falta ao Vasco equilíbrio, falta ao Vasco tudo que um time de futebol precisa ter em momentos decisivos. O Vasco fez 1-0, gol do Lucas Freitas. Eu não comentei o intervalo, mas não concordei com o gol anulado no primeiro tempo. Se foi impedimento do Verratti, para mim o Verratti não participa, a bola não chega nem no Verratti. E não chega também no Wagner Leonardo, a bola vem no primeiro pau. E você imputar ao Verratti que ele tenha participado do lance impedindo o Wagner Leonardo é supor demais. É pensar muito que vai chegar. Agora, o árbitro da partida, péssimo. E muito estranho em relação a lances do Vasco, porque ele não dar aquele lance do David no primeiro tempo é inacreditável. E o que é pior, ainda deu cartão ao técnico Fernando Diniz. Quer dizer, continua o mesmo arrogante que o Cerdeira lembrou hoje quando ele apitou um jogo da Série B, que ele meio que deu aquela na cabeça do pessoal. Tá apitando o jogo de Série B, não enche o saco, não. E ele é meio assim. Mas a arbitragem é o menor dos problemas do Vasco. Eu tô com saudade da época que a arbitragem era o maior dos problemas, sabe? Falei hoje no pré, tô com saudade. No Esquenta eu falei, quando a gente era sacaneado, que a gente era vice. Hoje a gente não chega em lugar nenhum. Como é que foi a primeira pergunta? Qual foi? Não, seu sentimento para isso. Essa é uma pergunta, tá? Pode ser. Então, meu sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu não acho que até poderia ter vencido o time, produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes. Talvez seja fazia talvez muito tempo que a gente não jogou contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava,
mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietchan, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, você imagina só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, eu tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o questionamento ia ser: você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltava poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar. O time ia ficar. O Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função e o Tietchan, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Tem mais alguma coisa? Vou responder tudo para você. O que era o resto? Não, internamente, assim, eu resolvi, achei que os melhores que estavam mais condicionados para esse jogo foi só uma decisão minha, pessoal. Não acredito nisso, até acho que essa pergunta pode ser que ela venha em algum momento. Acho que psicologicamente o time reagiu muito bem quando tomou o gol hoje, diferente de outros jogos. A gente tomou o gol de empate, que se tivesse algum problema de ordem emocional, o time ia afundar e o Grêmio cresceria. Foi ao contrário, depois que a gente tomou o empate, a gente criou mais umas 5 chances para fazer o segundo gol e infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Próximo. Tudo bem, Fernando Wellington? Bem, deixa eu te perguntar sobre o David. Voltou muito bem, né? Para quem ficou 10 meses parado, né? Muito bem. O David é um jogador que eu gosto muito. Já tentei trabalhar com ele em outros times, tentei contratá-lo. Desde quando ele voltou da lesão, ele está indo bem nos treinamentos. A gente tinha uma preocupação, a gente sabia que ele não suportaria. O ideal, talvez, para ele nesse jogo fosse jogar 45, que era uma progressão, mas ele, até pela necessidade, que o GB acabou sentindo alguma coisa que eu nem sei especificar, não foi nada muito importante, mas que impossibilitou ele de jogar hoje. O rendimento do David especificamente foi muito bom, estou todo mundo contente com ele. É um jogador, além de ser um grande profissional, um jogador muito querido. Boa noite. Eu acho que jogar no Vasco, o jogador tem que saber assimilar vai de torcida. A torcida tem todo o direito de cobrar, xingar. Eles fizeram um protesto justo, não teve nada, não teve violência lá no CT. E eu acho que é uma torcida que, assim, eu particularmente sou até um pouco, fico um pouco, talvez seja a pessoa mais indicada para falar, porque eu gosto muito da torcida do Vasco. Independente dela vaiar ou não vai, pode me vaiar, deixar de me vaiar, eu acho que é uma torcida que é uma força muito grande que a gente tem, o nosso torcedor. E é um torcedor que carrega aí, acho que os últimos 20 anos, não corresponde muito àquilo que é o Vasco da Gama. Então é uma torcida muito machucada. E eu, quando eles estiveram lá, eu até falei que os jogadores, eles às vezes erram, mas não é. É o time que eu identifico da minha carreira inteira, talvez que mais trabalhe, são um dos que mais trabalham. Os jogadores trabalham muito, eles estão querendo muito tirar essa situação e acredito muito que a gente vai conseguir. A gente tem performado bem desde que eu cheguei aqui, teve muita melhora, o time consegue fazer coisas da parte tática que são coisas difíceis. A gente consegue dominar praticamente todas as fases do jogo, a gente marca alto, a gente marca médio, marca baixo, sai jogando, consegue criar contra a linha baixa, que é muito difícil. Eu tenho aqui praticamente de treinamento, eu estou aqui há 2 meses. Você contar que teve um mês de paralisação, que a gente deu 20 dias de folga, depois tinha dado 10. A gente tem praticamente um mês, 40 dias de treinamento, somado mais os jogos. Então é muita coisa que a gente consegue produzir para a entrega dos jogadores. Eu acho que, em relação especificamente às vaias, eu acho que os jogadores assimilaram bem. Acho que o Piton fez uma partida, acho que você usou uma palavra bem adequada, mas mais do que justa, eu acho que ele jogou muito bem. Ele marcou o principal jogador do Grêmio, tem sido no campeonato, que é o garoto da base, que ele tem desequilibrado o jogo do Grêmio. Ele conseguiu se apresentar no ataque. E o João Vitor, de maneira geral, ele fez uma boa partida também. E o Lucas Freitas também. Agora, a gente tem que saber, isso aí vai passar só com vitória. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir, e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Hoje era um jogo para a gente ganhar no placar folgado, pelo que aconteceu. São 31 finalizações, praticamente 10, 12 chutes dentro da área. É muito difícil produzir o número de chances que a gente produziu. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer o jogo. Acho que se a gente produzir como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E a gente
eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil, com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Em relação ao protesto da torcida, é uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade, é uma coisa que quem está no ambiente aqui do futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem, ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com a equipe, e eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida, o Vasco vai sair ganhando muito. Acabou sendo muito positivo, sim. Eu acho que do jeito que podia começar, do jeito que começou podia ser uma coisa ruim, mas terminou de uma maneira positiva.